fazer a simulação e na sequência, após a simulação, aí eu começo eu reexplico aquela primeira lousa. Então, a gente está aqui na tela do circuito, ó. O que a gente está fazendo aqui? Coloquei os componentes, vamos testar o princípio da superposição. O princípio da superposição, deixa eu só colocar aqui os valores, é 20, 24, 2, 16. Aqui, ó, é 20, essa fonte, 20 volts. Esse resistor é de 24. Aqui é de 2 amperes. E aqui é de 16 ohms. Pronto. Então, o meu princípio da superposição, ele me diz que a tensão à corrente em qualquer elemento depende da contribuição de cada fonte. E eu posso saber o quanto cada fonte contribui de tensão à corrente para qualquer elemento do circuito. Então vamos ver só para a gente finalizar aqui. Vou fazer aqui a simulação. Clica aqui no bonequinho correndo. Aí clica aqui em DC, OP Point, né, ponto de operação DC, dá OK. Aí ele me deu aqui, ó, que a corrente, nesse elemento aqui, ó, se eu colocar o mouse em cima, bem aqui no rodapé ele me diz o valor absoluto, ó. Tá me dando 699 mili, que é 0,7 amperes, né? 0,7 amperes. Que foi o que a gente encontrou aqui, ó. É melhor compartilhar a minha área de trabalho. Opa, que é isso? Aqui. Pronto, então eu encontrei aqui, ó, 0,7 amperes, né? Qual foi o resultado calculado? O resultado calculado está aqui, ó, menos 0,7 amperes. O professor deu diferente lá do simulador. Lá no simulador, ele não, você não deve se preocupar com o sinal, porque o sinal aqui no simulador, ele depende de como eu coloquei o resistor. Se eu, por exemplo, desconectar o resistor aqui, ó, e rodar ele, ó, quando eu simular de novo, ele já vai me dar o resultado igual do meu gabarito. Ó. Botar aqui, agora já está dando lá embaixo no rodapé, ó, você vai ver bem aqui, ó, aqui embaixo no rodapé, ele já vai dar, ó, o menos 0,7 amperes, tá? Ok, então eu já vi que o meu resultado por superposição, menos 0,7 amperes, bate com o resultado realmente da simulação do circuito. Agora vamos simular a superposição aqui, ó. Então como é que eu faria? Eu faria assim, ó, fonte de corrente, eu vou deletar ela. Aperto delete e vou cortar. Vou simular só a fonte de tensão e quero ver a contribuição da corrente aqui, ó. Então eu vou rodar. Quando eu boto o mouse em cima do meu resistor, ele vai me dar a contribuição, ó. Aqui embaixo, se você olhar aqui embaixo, ó, no rodapé da janela, quando eu boto o mouse por cima, ele está me dizendo que a corrente nesse resistor é 500 miliamperes. Ou seja, meio ampere, né? Que foi o que a gente calculou aqui, ó, meio ampere. Agora eu vou dar um Ctrl Z, aliás, Ctrl Z não, aqui eu tenho que clicar na setinha para voltar, tem umas setinhas aqui, ó. Aí eu posso desfazer. Agora eu vou deletar a fonte de tensão e vou ver a contribuição só da fonte de corrente. Só que deletar uma fonte de tensão, lembrando que 0 volts eu tenho que passar um curto, né? Então eu vou dar um F3 e vou passar o curto, ó. Zerei minha fonte de tensão aqui. Vou executar, ó. Vamos ver qual é a contribuição agora, ó. Agora, ele está me dizendo que nesse resistor R2, se eu olhar aqui no rodapé, ó, está dizendo que é menos 1,2 amperes a contribuição dessa fonte de corrente, ó, que é justamente o que a gente calculou bem aqui, ó. Menos 1,2 amperes é o que está dando aqui, ó. Menos 1, aparece bem aqui, ó. Menos 1,2 amperes. Então, a gente acabou de mostrar a superposição, que no simulador também acontece da mesma forma, provando aí que o teorema é válido, né? A gente acabou de provar com a aplicação prática no simulador que o teorema da superposição funciona. Então, eu posso considerar as fontes separadamente e somar os resultados das contribuições de cada fonte, que vai me dar a tensão ou a corrente num determinado elemento.
Tá certo? Então, deixa eu só voltar aqui. Agora vamos só... então, aqui o nosso primeiro circuito, né? Desse nosso primeiro exemplo. Então, o que a gente falou aí da superposição? A gente falou o seguinte, que o teorema da superposição, ele é útil, né? Para a gente encontrar a tensão ou a corrente em qualquer elemento do circuito a partir da contribuição de cada fonte individualmente. Então, que foi o que a gente fez nesse exemplo aqui, ó. Só que para eu considerar a contribuição de cada fonte individualmente, se eu estou considerando uma fonte, eu tenho que zerar as demais. E o que é zerar uma fonte? Então, para eu zerar uma fonte, ó, se a fonte for de corrente, aí eu tenho que fazer ela virar 0 amperes. Para ela virar 0 amperes, eu tenho que trocar a fonte de corrente por um circuito aberto. Ou seja, eu realmente removo ela, né? Agora, se eu quiser zerar uma fonte de tensão, eu tenho que fazer na fonte de tensão aparecer 0 volts. Para aparecer 0 volts na fonte de tensão, eu tenho que passar um curto nela, porque um curto-circuito me dá uma DDP de 0 volts. Né? Por isso que o passarinho, quando ele senta no fio de alta tensão, né? Ele não morre, porque ele está com uma perna no ponto, a outra perna no outro ponto, só que os pontos é um fio, né? É um curto-circuito ali, é como se fosse não tem uma tensão, uma diferença de potencial entre as duas pernas do passarinho. Por quê? Porque é 0 volts, né? Então a DDP num fio é 0 volts. Por isso que a gente substitui a fonte de tensão por um curto, né? Por um fio. E aí o passarinho não morre porque não tem DDP entre as pernas dele, né? E aí eu peguei esse exemplo, para calcular essa corrente IL, que é a corrente no resistor de 16, né, por superposição. Então, eu repeti esse circuito aqui embaixo, tirei a fonte de corrente aqui, né? Tirei a fonte de corrente, deletei aqui a fonte de corrente. E aí a minha corrente, que antes era IL, porque era a contribuição das duas fontes, quando eu tirei uma das fontes, aí eu tenho só um valor parcial do IL, então eu chamei de IL'. E calculei, a partir desse circuito que resultou com a retirada dessa fonte, qual o valor do IL'. Ficou um circuito série, então a minha corrente IL' vai ser a tensão, que é 20 volts, dividido pela resistência total, que é 24 mais 16, que estão em série, deu 40. 20 sobre 40 deu meio ampere. E aí eu calculei que meu IL' é meio ampere, que é o mesmo lá que o simulador me deu, né? O simulador me deu 500 miliamperes, né? Deixa aqui, ele não está deixando eu escrever. Ah, deixou. 500 miliamperes, que é o mesmo meio ampere. E aí eu copiei o circuito aqui novamente, colei aqui, só que dessa vez, ó, eu eliminei a fonte de tensão, que era de 20, né? Ó, passou a ser um curto. E aí a minha fonte de corrente vai ter que contribuir com corrente, mas quando a corrente sai aqui, ó, ela se divide, uma parte vem para o 24 e uma parte vem para o 16. Ou seja, eu tenho um divisor de corrente entre o 24 e 16 ohms. Aí qual é a fórmula do divisor de corrente? A corrente no elemento X que eu quero é igual à condutância nesse elemento X dividido pela condutância total vezes a corrente total. Então, a condutância, ou a corrente no elemento que eu quero é a corrente no elemento de 16, que é essa aqui, ó. Essa corrente, como ela está contrária ao IL duas linhas, essa corrente é menos IL duas linhas. É o IL duas linhas com sentido oposto, eu boto menos. Então, meu IX é o menos IL duas linhas. Quem é o meu GX? É a condutância nesse elemento, ó. A resistência é 16, a condutância é 1 sobre 16. Aí eu divido pela condutância total, que vai ser 1 sobre 16, mais 1 sobre 24. 1 sobre o 16 aqui, ó, mais 1 sobre o 24 embaixo, né? A condutância total. 1 sobre 16 mais 1 sobre 24. Multiplico pela corrente total. A corrente total é a da fonte que está dividindo, 2 amperes. Isso me deu que o menos IL duas linhas é 1,2. Se eu passar o sinal para o outro lado, fica o IL duas linhas é igual a menos 1,2 amperes. Aí eu achei a contribuição da fonte de 20 volts.
meio ampere, e achei a contribuição da fonte de 2 amperes menos 1,2 amperes. Aí eu somo os dois resultados. Então, meio mais menos 1,2 me deu menos 0,7, que é a corrente IL total que está vindo aqui para o elemento de 16 ohms. Tá certo? E esse é o princípio, o teorema da superposição. Então, eu consigo calcular, a partir de resultados parciais, né, considerando fontes separadas, o valor de qualquer tensão de qualquer corrente no circuito. Tem um outro exemplo aqui para a gente fazer, só para deixar mais claro, né? É sempre bom fazer mais um, porque um exemplo só nunca esclarece totalmente. Então, vamos fazer aqui mais um exemplo de superposição. Esse negócio de lembrar de gravar é fundamental, viu? Então, nesse exemplo, ó, calcule V2 por superposição. Aí eu vou fazer o desenho do circuito, tá? Então, o circuito é esse aqui, ó. Eu tenho um resistor. Deixa eu ver se eu faço aqui mais bonitinho. Então, eu tenho aqui uma fonte de corrente aqui embaixo. Tem um resistor aqui. Aí eu tenho um resistor descendo aqui. Aqui fecha. Aqui eu vou ter outro resistor. Só o resistor que ele não entende direito, né? Aqui eu tenho outra fonte. E aqui eu tenho um resistor aqui em cima. Pronto. Então vamos aqui, ó. Essa fonte de corrente aqui é para cima. Ela é de 4 miliamperes. Esse resistor aqui de cima é de 1K. Esse resistor aqui é de 2K. Esse resistor aqui é de 4K. Esse do meio é de 1K. Essa fonte é para baixo, 2 miliamperes. Aí ele quer que eu calcule a tensão nesse ponto aqui, ó, que ele chamou de V2, considerando que a referência está aqui embaixo. Ele quer que calcule o V2 por superposição. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos considerar a contribuição de cada fonte individualmente. Então, eu vou copiar aqui esse circuito. Vou colar aqui embaixo. E aí vou deletar essa fonte aqui, ó. Vou considerar só a fonte de 4, né? Então, essa fonte é uma fonte de corrente, 0 amperes é circuito aberto. Então, eu posso deletar aqui, ela abrir a fonte de corrente, né? Então, é como se eu não tivesse nem esse pedaço, nem esse, ó. Que essa fonte era o único elemento desse ramo, então eu tirei ela, meu circuito ficou assim, ó. Aí o que eu vou ter agora? Agora eu não tenho mais V2, agora é V2 linha, certo? Porque eu estou considerando só essa fonte, ó. Então eu tenho um efeito de V2 parcial agora aqui, que eu vou chamar de V2 linha. Como é que eu calculo esse V2 linha? Se o circuito é mais complexo, eu posso usar as nossas metodologias que a gente já abordou, né? Método dos nós, método das malhas, divisor de tensão, divisor de corrente. Na questão passada a gente fez o divisor de corrente, né? Mas nessa aqui, ó, não precisa, tá mais simples aqui. Porque, observe, ó, eu só tenho essa fonte, 4 mili, né? Aí a corrente, os 4 mili sobe aqui. Só que uma parte dos 4 mili vem para cá. E outra parte dos 4 mili sobe para o resistor de 1K. Esse pedaço dos 4 mili, ó, ele desce por aqui, né? E se junta aqui, ó,
se junta com o que estava vindo para cá. E aqui, ó, então, eu vou ter novamente os 4 mili descendo aqui. Né? O 4 mili se dividiu, a parte que foi para cima, ó, voltou por aqui, se juntou de novo com com a outra parte dele, e aí desceu aqui 4 mili novamente, porque se juntou os dois pedaços, né? Essa é uma forma de ver. A outra forma de ver é se está saindo 4 mili aqui, então é porque aqui está chegando 4. Para chegar a 4 mili aqui, tem que estar vindo 4 mili daqui. Como aqui é só 0 volts, né? A corrente não vem para cá, então esses 4 mili que estão aqui é para estar descendo por aqui, ó. Então no meu resistor de 1K está passando exatamente 4 mili. É uma outra forma de analisar. Ou seja, quem vai ser o nosso V2 linha? Vamos botar aqui em cima. Então V2 linha é a tensão em cima dessa resistência aqui, ó, de 1K. Então vai ser 4 mili vezes 1K. Então meu V2 linha é 4 mili vezes 1K. O mili corta com K, né? Que é vezes 1000 dividido por 1000. 4 vezes 1 vai me dar 4 volts. Então meu V2', que é a contribuição dessa fonte de 4 mili, está me dando 4 volts nesse elemento de 1K. Beleza, então analisei a contribuição da fonte de 4 mili. Vou analisar a contribuição da fonte de 2 mili. Então, vou trazer o circuito para cá. E agora eu vou zerar a fonte de 4 mili. Eu não vou precisar desse fio, né? Não tem nada ligado. Aqui também não tem nada ligado. Então, deletei aqui. Pronto. Tirei a contribuição da fonte de 4 mili. Agora está só a contribuição da fonte de 2 mili. Então, aqui não é mais a V2 total, é só uma fração, né? Eu vou chamar de V2 duas linhas. Quem vai ser o V2 duas linhas, né? Observe aqui, ó. O V2 duas linhas, eu sei que é a tensão nesse elemento de 1K, né? Porque a tensão V2 é a tensão de V2 para o zero. O zero é aqui embaixo, então é a tensão no elemento de 1K. Só que essa corrente de 2 mili, ó, ela está subindo aqui, ó. Então essa corrente de 2 mili, ela está me provocando uma queda de tensão nesse sentido aqui, ó. Queda de tensão em resistência, sempre no sentido da corrente, é do mais para o menos, né? Então a corrente, quando passa na resistência, provoca uma queda. O que é uma queda? Antes bota um sinal positivo e depois o sinal negativo, eu tenho uma queda de tensão produzida pela fonte de 2 mili. Só que o que eu quero é o V2'. O V2' é o mais aqui e o zero é lá embaixo, não é o menos. Então eu posso dizer, ó, que o meu V2', duas linhas, né? Meu V2 duas linhas, que é esse mais e menos aqui, ó, é o oposto da queda de tensão produzida por essa corrente. Se é o oposto, eu posso dizer que o meu V2 duas linhas vai ser menos a lei de Ohm, né? R vezes I, né? Menos o R vezes o I que está passando lá. Por quê? Porque o V2 tem uma polaridade que é oposta à polaridade da corrente, que a corrente está fornecendo nesse elemento. Então, meu V2 duas linhas vai ser menos a resistência, que é 1K, vezes a corrente, que é 2 mili. 2 mili. O K corta com milha, que vai dar, ó, menos 2. E aí eu posso dizer que a tensão V2 total é a contribuição de uma fonte mais a contribuição da outra fonte. Ou seja, é 4 volts, que é o V2', mais o menos 2 volts, que é da V2'. Então, 4 menos 2 vai me dar 2 volts. Essa é a tensão total aqui, ó, no elemento de 1K. A tensão V2, né? No elemento de 1K. Aí vamos simular isso aí para ver. São duas fontes de corrente, um T de resistência e uma resistência em cima, né? Vamos simular aqui, ó, criar um novo. Então, eu vou dar um F2. Essa corrente aqui é para cima. Eu tenho uma corrente bem aqui para baixo.
Aí eu aperto a tecla R, ó. Eu tenho um T de resistências aqui, né? Um T de resistência. Ctrl R eu giro, né? Boto o ground aqui embaixo. E tem uma resistência aqui em cima. Aqui, Ctrl R que gira. Aí eu dou um F3 para passar a fiação, ó. Vamos fazer essa simulação rapidinho aqui, né? Só para verificar se a gente fez correto, tá? Acho que eu botei 2 fios aqui, ó. Mas vamos lá, acho que não vai dar problema não, acho que ele entende. Ele é compreensível, o software. Tá. Aqui eu tenho, ó, 4 mili, 2 mili. Então aqui é 4 mili, 0.004, né? Aqui é 2 mili, 0.002. Aí as resistências, aqui eu sei que é 1K, né? Aqui eu acho que também é 1K. Deixa eu olhar lá. É 1K em cima. Aí 2 e 4K aqui. 2K aqui e 4K nesse. Ok. Finalizou a montagem do circuito. Manda executar. Ponto de operação descer, ok. E aí, ó, se eu quiser atenção nesse ponto, basta eu olhar aqui no rodapé quando eu boto o mouse em cima. Tá me dando 2 volts, é a tensão nesse ponto. Se eu quiser uma DDP, pessoal, nesse software, eu posso segurar o Ctrl. Por exemplo, eu vou ver quanto é a DDP, ou a tensão nesse resistor. Né? A tensão nesse resistor é a tensão daqui para cá, né? Então, eu seguro o Ctrl, ó, aí clico num ponto, tem que arrastar. Deixa eu desfazer. Seguro o Ctrl, ó, aí eu clico e arrasto, ó. Clico e arrasto. Ele me colocou uma ponteira vermelha, e eu vou botar a ponteira preta aqui, ó, do outro lado. Aí ele me deu a tensão menos 1.14, ó, em cima desse R2. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou segurar o Ctrl, a DDP no resistor de 1K, ó. Ele não deixa fazer a DDP porque aqui já é o 0, né? Ó, ele nem fica preto, tá vendo? Então basta eu clicar aqui que ele já vai me dar. Ó, se eu selecionar aqui, ó, aí ele já me dá lá embaixo os 2 volts, né? No rodapé. Opa, aqui, ó, 2 volts, certo? E é justamente o resultado que a gente calculou por superposição. 2 volts é a tensão aqui, ó. Beleza? Então esse é o teorema da superposição. Né? É um teorema, como a gente comentou, ele é interessante que, em termos conceituais, né, o pessoal na prática usa essa ideia analisando circuitos, né, o pessoal que faz manutenção de circuito. Então, eles vão com um voltímetro ali, medindo as tensões nos componentes de uma placa de circuito, até descobrir alguma tensão inesperadamente incorreta, né? Então, você espera que um determinado elemento tenha 4 volts, você está vendo que está dando só 1,5 lá. Então, naquele componente que era para estar dando 4, está dando 1,5, é porque a contribuição de alguma fonte, né? Ou seja, a contribuição de alguma outra parte do circuito não está chegando nele. Aí você vai tentando rastrear algum componente desconectado, algum componente queimado, ou algum componente com mau contato. E assim o pessoal vai procurando os problemas nos circuitos, né? Para tentar corrigir. E aí consertar os equipamentos, né? O pessoal que trabalha aí com eletrônica. Ok, então a gente trabalhou aí o princípio da superposição. Aí vamos entrar agora, pessoal, no teorema de Thevenin, tá? Só para eu não me perder aqui, eu botei aqui um esboçozinho. Ok, então a gente vai sair agora do teorema de superposição e vamos para o teorema de Thevenin. Esses teoremas são ferramentas para análise de circuitos.
Todas as ferramentas que a gente já viu são úteis, né? E você pode, é como se fosse uma mala de ferramentas, né? Então, esses conhecimentos que a gente está agregando nessa disciplina, então, lei de Ohm, lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes, circuito divisor de tensão, circuito divisor de corrente, conversão resistiva delta estrela, método dos nós, método das malhas, agora, teorema da superposição, e agora a gente vai ver o TVNAM, são todas ferramentas da nossa mala de ferramentas, nossa maleta de ferramentas do engenheiro eletricista, né? Então a gente saca a ferramenta na hora que a gente vê a necessidade de usar ela, sabe? Nem todo circuito a gente vai usar todas as ferramentas, né? A gente vai usar uma ou outra. Vocês estão vendo que a gente, de vez em quando, puxa um divisor de corrente, puxa uma lei de Kirchhoff das tensões, né? Então é bom a gente exercitar esses conhecimentos para quando a gente for precisar usar a ferramenta, a gente saber usar ela. Então agora a gente vai, deixa eu botar o grid aqui, para o teorema de Thevenin. Vamos botar aqui. Que é um teorema importantíssimo, tá? Teorema de Thevenin. Bom, o que diz o teorema de Thevenin? Bom, o teorema do Thevenin, o objetivo dele é você focar na aplicação. Então, digamos que você tenha a tomada da sua casa, né? E nessa tomada você viu que você pode ligar, geralmente você liga 3 equipamentos nela. Você pode ligar, digamos, o liquidificador naquela tomada que está perto ali da cozinha, né? Ou você pode, sei lá, ligar o liquidificador, ligar a assadeira de pão, né? Ou ligar, por exemplo, o multiprocessador para fazer salada, essas coisas, né? Então você vê que você está usando a mesma tomada para ligar 3 equipamentos que têm 3 funções diferentes. O seu objetivo da tomada é só que ele forneça a tensão e a corrente adequada para os seus equipamentos, né? Não, para você não interessa saber, né, para você que está usando os equipamentos, não interessa saber que essa tensão e corrente estão sendo geradas, por exemplo, lá em Paulo Afonso, na Bahia, aí está sendo elevada num transformador de saída da usina, aí está sendo transmitida por linhas de transmissão, passando por transformadores de subestações intermediárias, até chegar aqui em Fortaleza, né, da Chesf passa para Enel, e aí nas subestações de distribuição rebaixa essa tensão para chegar na sua residência e você poder usar. Você não quer saber o que está por trás disso aí, né? Você quer só que chegue a tensão correta na tomada e a corrente seja adequada lá para ligar o seu equipamento. O teorema de Thevenin, tem esse mesmo objetivo, tá? Então você tem um circuito complexo, que eu vou fazer um desenho aqui, ó. Você tem um circuito aqui que pode ser complexo. Ele pode ter resistores, ele pode ter fontes de tensão, ele pode ter fontes de corrente, pode ter muitas fontes de tensão, fontes de corrente, muitos resistores, pode ser um circuito bem complexo. Mas com o teorema de Thevenin, esse circuito complexo não vai me interessar. Eu quero só analisar, deixa eu deixar aqui para ficar bonitinho, né? Eu quero só analisar aqui, ó, minha aplicação. Eu acho que ele não vai deixar eu fazer aqui uma bolinha, não. Eu queria fazer uma bolinha, sabe? Não vai deixar, mas não tem problema. Então, eu quero analisar a minha aplicação. Eu tenho uma resistência aqui, ó, que é como se fosse a carga, o liquidificador, a batedeira,
Então, aqui é a minha carga, que é o meu ponto de interesse. Eu não quero saber o que está aqui dentro desse circuito. Só que em análise de circuitos, né, se eu for resolver pelas técnicas tradicionais, eu vou ter que resolver o circuito todo para poder calcular a tensão e a corrente nesse elemento. Ou seja, eu vou ter que considerar toda a complexidade para poder resolver o único ponto que eu quero, que é a minha aplicação. Então, o teorema de Thevenin ele veio para tentar ajudar nesse tipo de problema. Então, eu vou trocar, no teorema de Thevenin, eu vou trocar todo esse circuito complexo aqui, ó, que pode ter N fontes de tensão, N fontes de corrente, N resistores. Eu posso ter um circuito extremamente grande e complexo, cheio desses componentes. O teorema de Thevenin vai me permitir trocar todo esse circuito complexo por uma fonte de tensão, aqui eu vou ter que fazer bonitinho, por uma fonte de tensão apenas, em série com uma resistência. Deixa eu fazer esse círculozinho aqui, né? Queria, mas não deixa. Então, vou deletar isso. Aí, pessoal, ó, esse circuito complexo todinho, ó, ele virou uma tensão de Thevenin, uma fonte de tensão e uma resistência de Thevenin. E aí eu conecto a minha aplicação aqui, ó, que é esse resistor R. Então, eu troquei todo esse circuito extremamente complexo, né, todo esse circuito extremamente complexo aqui, eu troquei por esse circuito bem simples, ó, uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então, esse é o teorema de Thevenin. Trocar um circuito complexo por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Aí, se eu quiser variar o meu elemento aqui, ó, tirar uma batedeira, botar um liquidificador, né, botar uma tostadeira de pão, coisa aqui, eu quiser avaliar as mudanças aqui na minha carga, aí fica fácil, eu tenho que resolver só um circuitozinho sério aqui, ó. Não preciso ficar resolvendo esse circuito complexo. Então, eu resolvo esse circuitinho mais simples e consigo focar na minha aplicação. Só que aqui, como é circuito CC, né, eu não vou estar trabalhando com batedeira, liquidificador, multiprocessador, não. Né? Aqui eu vou estar trabalhando com valores diferentes de resistência, que é um circuito resistivo, tá certo? Tá? Então, quais são os passos para eu aplicar o teorema de Thevenin? Né? Então, vamos para os passos. Ó. Os passos para eu usar o teorema de Thevenin são os seguintes. Primeira coisa, eu desconecto a carga. Então, o primeiro passo é desconectar a carga. E aí, para eu não me atrapalhar, eu vou nomear os elementos, aliás, as bordas. Então, aqui, ó, eu queria que ele deixasse eu fazer uma bolinha aqui, mas não deixa, né? Não deixa. Mas quando eu desconectar essa resistência aqui, né, daqui, ó, aí eu vou ter aqui e aqui, ó, deixou, né? Dois pontos. Aí eu vou nomear eles de A e B, só para eu saber, eu poder, no meu circuito, poder fazer referência ao ponto A ao ponto B sem me confundir. Então eu desconecto a carga e nomeio os terminais. Esse é o primeiro passo. Então posso colocar como exemplo aqui A e B, né? Nomear os terminais como A e B. Ok, tirei a carga e nomeei os terminais com A e B. Qual é o segundo passo? No meu segundo passo, eu vou calcular a tensão VAB, a tensão de circuito aberto que ficou quando eu retirei a carga. Então, eu calculo
a tensão de circuito aberto aberto. Essa tensão de circuito aberto, ela vai ser o nosso VAB, que é igual ao nosso V de Thevenin. Então, o meu V de Thevenin, esse V de Thevenin bem aqui, ó, quando eu retirar essa resistência, vai ser a tensão VAB. A tensão que eu calculo aqui, VAB, o resultado que eu obtiver vai ser o valor dessa tensão de Thevenin aqui, ó, do meu equivalente Thevenin. E aí eu achei o V de Thevenin. Eu preciso do V de Thevenin e preciso do R de Thevenin. Preciso dos dois. Com esse segundo passo, eu já achei o V de Thevenin. Como é que eu calculo o R de Thevenin? Então, vamos para o terceiro passo. Primeiro passo, eu desconectei a carga, né? No terceiro passo, eu vou zerar as fontes. E calcular a resistência vista de A e B. E calcula a resistência vista de AB. A resistência que eu vejo a partir desse A e B. Eu olho para esse A e B e vejo o que tem de resistência equivalente no circuito complexo. Só que sem as fontes, né? Eu zero as fontes antes. Esse meu RAB vai ser o próprio R de Thevenin. E aí eu calculei o V de Thevenin, calculei o V de Thevenin, calculei o R de Thevenin. Aí eu só boto a carga de novo aqui, ó, e aí eu troquei esse meu circuito complexo por um circuito simples que tem o mesmo comportamento daquele complexo. Essa é a grande vantagem. Então esse circuito simples, ele vai se comportar da mesma forma que esse circuito complexo, quando eu for variar essa carga aqui. Então esse é o teorema de Thevenin. Tá? Eu substitui um circuito complexo por um circuito simples para facilitar a análise do meu elemento de foco, né? O meu elemento de carga, o elemento que para mim é o que eu quero fazer o estudo do circuito. Então esse aí é o teorema de Thevenin. Tá certo? Tem uma outra forma adicional de calcular o R de Thevenin, sabe? Só que eu vou ver com vocês um pouquinho mais para frente, para não confundir, tá? Mas o R de Thevenin, essa não é a única forma de achar ele não, tá? A gente pode calcular o R de Thevenin dividindo a tensão de Thevenin pela corrente curto-circuito, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, depois que a gente vê o circuito de Norton, o teorema de Norton, tá? Vamos pegar aqui um exemplo para a gente avaliar aqui o teorema de Thevenin. Então, com exemplo, sempre as coisas assim clareiam mais um pouco, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu trocar aqui. Vamos fazer aqui um exemplo. O exemplo é o seguinte: calcule o circuito equivalente de Thevenin calcule o equivalente de Thevenin Thevenin é um francês, sabe, pessoal? O cara que desenvolveu esse método. Né? Esse Thevenin, quando você for fazer o nan, você pode fazer bem sim, tá? Poder fazer a pronúncia correta.
Não tem nada a ver com a sua sexualidade, não, tá? Então, ó, equivalente TV não, né? Pode fazer, não tem problema. Nesse caso aqui. Então, o equivalente, que é francês esse nome, tá? Bom, o equivalente TV NAN, para o circuito abaixo, ó, para análise de RL. Então, eu vou desenhar o circuito aqui, ó. A gente está começando com circuitos mais simples, tá, pessoal? Sempre é bom quando a gente vai ver uma teoria nova, a gente partir do mais simples para o mais complexo, é mais didático, né? Começar já no complexo faz com que você possa ter até dificuldade para entender o que era simples. Então, aqui é uma resistência. Vixe. Aqui. Ué, ele está entendendo esse desenho que eu estou fazendo. Pronto. Aí aqui vem para uma fonte de corrente aqui, para baixo. E aqui tem a carga. Ele deixou fazer, ó. Tá aí, beleza. Ok, então tá aqui a nossa fonte de corrente. A fonte de tensão ela é de 20 volts. Eu acho que é o mesmo exemplo, né? Acho que é o mesmo que a gente estava. É bom que a gente já tem ideia do resultado dele, né? Aqui é a fonte de 2 amperes. E aqui é uma resistência de 16 ohms. Aqui é o RL, ó. Então, digamos que eu queira trocar esse circuito mais complexo para um circuito mais simples para analisar aqui nessa resistência RL. Né? Então, o que eu vou fazer? Ó? O primeiro passo é desconectar a carga, lembra? Então, para eu poder fazer, calcular o equivalente TVNAN aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é desconectar a carga. Então, eu vou repetir esse circuito. Opa. Só que agora eu vou desconectar a carga. Ok, então desconectei a carga. Ó. Vou chamar aqui esse ponto de A, esse ponto aqui de B, para eu não me perder. Ok, então aqui o meu ponto A, aqui o meu ponto B. Então a tensão de A para B, ou seja, considerando o A positivo e o B negativo, é o meu V de TVNAN. Esse foi o ponto 2 da metodologia. Ó. A tensão de circuito aberto, VAB, vai ser o meu V de TVNAN. Então, tirei a carga, passo 1, passo 2. A minha tensão de circuito aberto vai ser a tensão de TVNAN. Então, tem que calcular a tensão entre o A e o B. Só que a tensão entre o A e o B é a mesma tensão em cima dessa fonte de corrente, concorda? Porque aqui é só um fio, ó. Então, eu preciso calcular o meu V de TVNAN, que é a tensão AB, é a mesma tensão em cima da fonte de 2 amperes. Então, eu vou precisar resolver esse circuito aqui, ó. Tá certo? Ele é um circuito série, né? Então, observe, porque aqui está aberto, ó. Se aqui está aberto, não vem corrente para cá. Então, o meu circuito é só isso aqui, ó. Então, eu tenho 2 amperes. Esse 2 amperes vai vir para cá, ó. Vai subir esses 2 amperes aqui. Vai vir para cá os 2 amperes. E aí os 2 amperes vai descer por aqui. Né? Então, eu tenho nesse circuito... Professor, por que só o 2 amperes que circula aqui? A outra fonte não vai contribuir, não? É porque a fonte de corrente, né? A característica dela é que, independente da tensão nos terminais dela, ela segura a corrente de 2 amperes
fluindo através dela. Então, essa corrente aqui vai ser 2 amperes o tempo todo. Então, eu tenho como saber, por exemplo, ó, quem é essa tensão bem aqui, ó, nesse resistor de 24 ohms, não tem? Eu vou chamar aqui de V de 24. Quem é a tensão V de 24? Ó? Aplico a lei de Ohm, né? É R vezes I, né? É R vezes I, né? A lei de Ohm. Quem é o R da tensão aqui do resistor? É 24. Quem é o I? É 2. Então, a tensão no V de 24 é 48 volts. A minha tensão nesse resistor de 24 é 48 volts. Então, ó, eu tenho essa tensão que é 20, eu tenho aqui o V de 24, que é 48 volts. Aí, por lei de Kirchhoff das tensões, eu consigo achar essa tensão na fonte, que é o VAB. Ó. Vamos fazer essa lei de Kirchhoff das tensões aí. Vamos lá, eu escolho um ponto, né, para começar. Ó. Escolher esse ponto aqui. Aí eu posso fazer daquela forma como a gente falou, né? Ó, quando eu entro no elemento, eu pego o sinal de entrada dele. Então, essa fonte aqui, ó, a perna maior é o mais, está aqui em cima, a perna menor é o menos. Então, eu vou partir desse ponto e vou dar uma volta no circuito, aplicando a LKT, né? Então, como é que fica a nossa LKT? Ó? Começando desse ponto, eu estou entrando no menos. Então, eu vou botar aqui, ó, menos. Qual é a tensão da fonte? 20. Então, menos 20. Passei dessa fonte, ó. Agora eu estou entrando nesse resistor, ó, entrando na perna positiva dele. Então, ó, mais. Quanto é a tensão desse resistor? A gente acabou de ver, 48. 48. Aí agora eu estou entrando no mais dessa fonte de corrente. Então entra aqui, ó, mais. Qual o valor dessa fonte, dessa tensão qual o valor da tensão dessa fonte? É VAB, né? Ó, é a tensão entre as duas pernas dela, VAB, que é o próprio VTVNAN. Então, eu vou botar logo aqui V de TVNAN. Cheguei no ponto inicial, igualo a zero. Então, daqui, ó, eu vou ter que meu V de TVNAN, né? O 48 vai para o lado de lá negativo, o 20 vai para o lado de lá positivo, né? Porque ele é negativo. Então, vai ficar quanto aqui? Vamos fazer a conta aqui mesmo, né? 48 menos 20 dá 28 positivo. Vai para o lado de lá 28 negativo. Então, meu V de TVNAN é menos 28 volts. Achei aqui o meu V de TVNAN. Passo 2, né? Tensão de circuito aberto. Tensão de circuito aberto. Tá bom assim, né? Menos 28 volts. Vou para o meu passo 3. Qual o passo 3? Zero as fontes e calcula a resistência vista por A e B. Essa resistência vai ser a resistência de TVNAN. Então, eu vou pegar o circuito de novo aqui, ó. Vou trazer para cá. Né? Sem a resistência, né? Ó. A gente tira a resistência ao passo 1, né? A gente já fez isso. Tira a resistência aqui. Ok. Aqui é o meu A, aqui é o meu B. Aí, olhando aqui, ó, a partir do AB, aqui é um olho, tá? Pessoal, aqui. Então, olhando a partir do ponto AB, eu zero as fontes. Então, zerar a fonte de corrente é abrir o circuito nela, né? Então, estou zerando a fonte de corrente, aqui já é o passo 3, né? E vou zerar a fonte de tensão. Zerar a fonte de tensão. Ixi, vou ter que tirar mesmo aqui. Zerar a fonte de tensão é passar um curto, né? Que a gente viu. Então, eu vou passar um curto aí. Pronto. Então, qual é a resistência vista do terminal A e B? Ó, aqui é B, né? Aqui é um fio, então aqui também é B, aqui também é B. Aqui é A, então aqui é um fio, aqui também é A. Ó.
Então, a resistência entre A e B é só o 24 ohms. Então, a minha resistência de Thevenin vai ser o próprio 24 ohms. E aí, esse meu circuito todinho aqui, ó, com essas duas fontes, vai virar só uma fonte de tensão. De quantos? Menos 28 volts. Em série com uma resistência. De quanto essa resistência? O R de Thevenin, né? 24 ohms. Aqui é o ponto A, né? Aqui é o ponto B. E aí eu posso colocar a carga de volta. Ó. Vou botar a carga de volta agora. Ela é um RL, né? Ele chamou de RL. 16 ohms. Então, aquele meu circuito com duas fontes virou um circuito com uma fonte e uma resistência em série. Vamos avaliar aqui qual é a corrente desse circuito. Ó, simples. Qual é a corrente desse circuito? Corrente é tensão sobre resistência, né? Quanto é a tensão? 28 volts, ou menos 28 volts. Esse menos 28 aqui, pessoal, é só para dizer que a polaridade dessa fonte é ao contrário, né? Eu posso deixar ela do jeito que está em menos 28, ou eu posso inverter, ó, colocar o negativo e o positivo embaixo e dizer que é mais 28. Né? Então, mais 28 com a polaridade invertida ou menos 28 com a polaridade inalterada, né? É a mesma coisa, tá? Como o circuito é série, pessoal, tanto faz, né? Então vai ser a tensão, que é 28, sobre a resistência, que é série, 24 mais 16. Né? 24 mais 6, 30, mais 10, 40. Então, ó, 28 dividido por 40 vai me dar 28, 40, vai me dar 0,7. 0,7 amperes. Né? 0,7 amperes, mas em qual direção? Né? Considerando aqui menos 28, ó, significa que a polaridade, esse menos diz que a polaridade está invertida, então o mais está para baixo, né? Ó. Do jeito que está aqui, eu posso dizer que é menos 28, ou posso dizer que é mais 28, ó, com a polaridade invertida. Foi o que eu acabei de fazer para vocês, né? Com a polaridade da fonte invertida. Então, ó, o menos aqui e o mais embaixo. Então, a corrente, ó, considerando mais 28, que foi o que a gente fez, a corrente ela está nessa direção, ó. Então, ela vem para cá, ó, e ela está subindo aqui, ó. Certo? Então, é 0,7 amperes subindo. No nosso exemplo anterior, né, deu menos 0,7 amperes por superposição, porque estava descendo, né? Então, sentidos opostos, o sinal tem que ser adicionado mesmo, né? Então, aqui a gente fez por Thevenin, deu 0,7 subindo. Lá por, aqui por superposição, ó, deu 0,7, ó, mas descendo, ó, o IL é descendo, deu menos 0,7, ó, porque é descendo. Menos 0,7 descendo é o mesmo que 0,7 subindo, que é o resultado que a gente obteve aqui com o Thevenin, tá? Ó, 0,7 subindo, ok? Bom, então o que a gente pode fazer a mais para melhorar aí, ou acrescentar no entendimento do equivalente Thevenin? É a gente fazer o seguinte, né? A gente simular esse circuito equivalente, para ver se ele bate com esse resultado aqui, ó, para essa carga, né? Então eu vou simular aqui o Thevenin, né? Eu vou fazer aqui o Thevenin no simulador. Então eu vou
meu TVNAN é uma fonte de tensão, então eu vou dar um F2 voltage. Ela deu negativo, então é invertido assim, não. O V de TVNAN deu negativo, então é invertido, ó. Uma resistência aqui em série, né? O equivalente TVNAN é sempre uma fonte de tensão em série com a resistência, e aí fica a carga aqui. Bota o ground embaixo, né? O G, e aí passa a fiação no F3. Ó, F3, né? Passa a fiação, aí o circuito ficou bem simples, um circuito série. Qualquer que seja o tamanho do circuito, se eu aplicar o teorema de TVNAN, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Uma fonte de tensão em série com a resistência, em série com a carga. Qualquer que seja ele, pode ser o circuito mais complexo que for. Gerar o TVNAN dele é simplificar para uma fonte em série com a resistência. Então aqui, ó, é 28, aqui é 24 ohms e a resistência é 16. Ok. Vou simular aqui, né? Então vou clicar aqui no bonequinho, run, aí ponto de operação DC, ok. Aí ele já me calculou. Aí eu quero saber a corrente nesse elemento, ó. Se você olhar aqui para o rodapé, né? Bem aqui ele vai me dizer a corrente, ó. Menos 699 miliamperes, que é justamente o menos 0,7 amperes, né? Menos 0,7 amperes descendo ou 0,7 amperes subindo. Então aí a gente mostrou que a gente fez a simulação aqui, ó, do circuito completo. O circuito completo, ele me dá menos 699 miliamperes, né, o circuito completo, e o equivalente TVNAN me deu também menos 699 miliamperes. Comprovando que o TVNAN, para esse elemento que eu quero analisar, ele é bem mais simples, mas ele se comporta, o circuito de TVNAN, se comporta da mesma forma que o circuito mais complexo. Essa é a vantagem de usar o teorema de TVNAN. Eu troco um circuito complexo por um circuito mais simples, né? Uma fonte em série com uma resistência, uma fonte de TVNAN em série com uma resistência de TVNAN. Todo aquele meu circuito virou só esses dois elementos, né? Ok, pessoal. Deixa eu só atualizar aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Até agora, Deu para entender, né? O senhor está realizando chamada? Pois o pessoal está conversando hoje, né? Mas assim, não, a chamada que a gente vai fazer aqui, né, não é para reprovar ninguém por falta, não. É só para realmente poder avaliar quem é que está participando, sabe? Ver quem é que está participando, para poder tentar entrar em contato com os outros colegas que não estão participando, sabe? E dá uma pontuação a mais para quem está participando. Não estou sabendo disso aí, não. Não, o objetivo é só mais ver realmente quem não está participando para a gente tentar o contato, né? Para ver o que a gente pode ajudar. É bom mesmo, porque eu vi muita gente sem conseguir entrar e tal, aí falar com vocês não conseguiu. É ruim. Foi, né? Pois é, a gente tem que começar Era bom se vocês ligassem assim para quem não está aparecendo e perguntar o que é que está acontecendo. Né? acho que a gente vai fazer isso mesmo, viu? Eu digo assim, porque me ligaram para confirmar se eu recebi o e-mail do aditamento do FIES. Aí eu, Foi, então, né? Só para confirmar assim se eu recebi aqui, entendeu? Entendi. Então vamos fazer, né? Ana Evelyn. Ela estava presente aí, a Evelyn, eu vi. É porque ela tá dormindo. Arthur. Ainda não. O Arthur, acho que ele está só ali no chat. Ele estava presente, professor, eu vi ele. Ele tá Ele aqui. tá. O Carlos Felipe, hein? Esse aí eu não tô vendo, não. Esse eu acho que ele não veio, não, o Carlos Felipe. Felipe Silva. Eu acho que também não vi ele, não. Deixa
Deixa eu ver aqui os membros. Felipe Silva não vi. Francisca Nayara. Presente. Opa. Francisco Lucas. Esse Francisco Lucas, eu acho que ele não apareceu ainda não. Gabriel Rocha. Esse Gabriel Rocha, acho que também não apareceu ainda não, viu, pessoal? Ele ainda não veio. Gabriel Rocha, né? Ítalo. Eu acho que aqui fica registrado no Teams, ó, as pessoas que já entraram, né? Ó. O Ítalo não. João Anderson. As pessoas que estão online, professor, aí. Né? É esses aqui, né? Os online, né? Mas tem essas sugestões aqui que eu acho que é alguém que entrou e saiu, né? Bom, as sugestões que entrou e saiu. O João Anderson ainda não, né? Cartegiano tá aí. Tá presente. Presente. Marcelo Félix, acho que não tá vindo, não vi. Maurício Souza, não vi. O Natan tá participando. Presente, professor. E o Natanael também. Né? Natanael também. Pedro Henrique. Natanael tá aqui. Pedro Henrique tá presente. A Renata veio, hein? Ó, a Renata tá constando aqui como se tivesse, né? Entrou e saiu, né? Ó. E o Thiago não. O Thiago não apareceu aqui, não. Tô aqui, professor. O Thiago tá, professor. Ah, tá aqui o Thiago. Professor, que é isso, professor? Não, desculpa aí, Thiago. Tá faltando um cara, igual o senhor faz comigo, né? Foi um lapso, né? Um lapso. Aqui já foi matéria nova. Ó. Foi super. Ei, professor, quando é que saem as notas? Até o dia. As Será notas. que sai antes do auxílio? Antes do que? Do que? Auxílio emergencial. Rapaz, tem uma data, não estou lembrado agora de cabeça. Mas tem uma data, até o dia 20, que dia é hoje? É do 20 ao 20 e poucos. É um prazo aí que tem. Mas a entrega, né, foi postergada, né, para até hoje, né? Aí a partir de amanhã a gente já pode corrigir, já pode lançar as notas. A partir de amanhã já pode. Professor, não tem pressa não, professor. Se eu lançando uma nota alta, a gente tem paciência. Corrigir com carinho. Não, com certeza. Não se preocupe. Bom, pessoal, então é isso, né? A gente vai ficar por aqui. Lembrando, né, que essas aulas gravadas e as videoaulas estão todas lá no portal, né? A gente está salvando agora aqui no Teams, mas mesmo assim a gente vai copiar o link e botar lá no portal. Para quem ainda... para ficar mais fácil também, né? Lá no portal você vê aula por aula, você consegue clicar nas aulas. Aqui no Teams fica tudo nesse mural aqui, né? Aí pode ficar mais difícil encontrar as aulas aqui, né? Nesse mural, tá? Então é melhor assistir as aulas passadas, você assistir lá pelo portal. Por aqui, ó. No portal de aulas. Beleza, pessoal? Aí você pode entrar na aula, né, ó, e ver as aulas para trás, né? Aqui os vídeos, ó. Tranquilo, né? Pessoal, então, uma boa noite para vocês, viu? E, assim, na próxima aula, que é a aula de sexta-feira no CD, né? Eu vou fazer pelo Teams também, tá? Eu vou até atualizar lá. Vou fazer pelo Teams, não vou fazer videoaula não, tá? Na próxima sexta a gente vai fazer aqui pelo Teams mesmo, aula online, tá bom? Beleza, professor. Obrigado aí, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Professor, boa noite. Saída para casa. Cuidado com o trânsito. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Cuidado com o trânsito, professor.
Ixi, Tá certo, obrigado, viu? O trânsito é da cozinha para a sala, né? Para não tropeçar, cair, né? Aí que o menino bota o pé. Bota um carrinho, ou então bota uma peça de Lego para pisar, hein? Ixi, Maria. Pensa, né? acidente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, professor.